Bom dia, pessoal. E aí, tudo tranquilo com vocês? Vocês estão conseguindo me ouvir de boa? Tá ótimo, né? É porque o áudio do meu computador, não sei o que tem hora que ele abaixa. Naturalmente deve ser, não sei por quê. O microfone, não sei se é porque eu tive que aumentar a sensibilidade dele. Eu acho que talvez quando ele fica muito alto, né, ele vai abaixo. Eu acho que deve ser isso. Bom, pessoal, eu compartilhei minha tela com vocês, tá bom? Hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre as leis da termodinâmica. Basicamente é o fechamento, né, do que nós estudamos ali em termologia, certinho? É assim, é porque nessa parte você tem muita aplicação, né? Isso, aí você vai entender, né, basicamente as transformações cíclicas que nós fazemos, né? E essa parte é o que nós trazemos, né, para o nosso cotidiano, para a nossa vida, das máquinas térmicas, por exemplo, a geladeira, né, também podemos falar de um automóvel, uma máquina de vapor, né, que foi o princípio, né, da termodinâmica. Tá bom? É só um pouquinho de história. A termodinâmica, ela surgiu da necessidade de implementação de algumas funções do nosso cotidiano, da nossa vida. Né? Então as pessoas já não queriam mais ficar repetindo movimentos. E também, por exemplo, nas mineração, que eles tiravam o carvão mineral para queima, nas no dia a dia, no cotidiano. E então eles observaram que quando mais cavava, mais água saía. Então eles tinham que parar de cavar porque saía muita água. Eles não conseguiam tirar no balde essa água. Estava insuficientemente e eles não estavam dando conta. Tipo numa cacimba, que nós chamamos de cisterna. Né? Então você coloca o balde lá, puxa, tira. Coloca, puxa, tira. Então eles não estavam conseguindo tirar água o tanto que precisava. Oi. Tá. Essa conquista do espaço, né? Ela não é só por questão tecnológica, né? Porque para mostrar que tem tecnologia, né? Existem outras coisas no espaço que eles estão indo atrás. Por mais que seja, por exemplo, minerais, né? Pode existir, né? Outras, né? Apresentação da estrutura da matéria que pode ser interessante para cada sistema tecnológico. Né? Então, por exemplo, hélio 3. O que é esse hélio 3? É, é hélio 3 ou hidrogênio 3 que você falou? Hidrogênio. Deve ser hidrogênio, não? Mas o hélio não é inflamável, é? O hélio é aquele gás do. Deve ser hidrogênio, né? Não, é assim, o hélio. Deixa eu falar aqui pra vocês. Os gases estáveis, eles não são inflamáveis. O oxigênio, xenônio, né? Isso, isso. Isso. O hidrogênio, ele é o gás que é o combustível, né? Ele não é o comburente igual o oxigênio, né? Para o hélio pegar fogo, tem que ter o oxigênio, que é o comburente, né, que fala, o que ajuda. Então, é porque é o seguinte, é, o hidrogênio, ele tem,
Bom, na estrutura da matéria tem os prótons, nêutrons e elétrons, não é isso? Quando você, quando você pega o hidrogênio e adiciona, é, por exemplo, nele, eles lançam partículas que contêm, por exemplo, isótopos, e o hidrogênio ele adquire, podemos falar assim, uma carga elétrica diferente. Não sei se vocês já ouviram falar do trítio. O trítio é um hidrogênio desestabilizado. Isso. O trítio é o hidrogênio que eles usam para fazer a fusão nuclear. É tipo lá no Sol, né? Lá no Sol tem átomos de hidrogênio no seu núcleo que reagem, forma calor, né? Aquece e produz o gás hélio, né? E isso, ele se transforma no hélio por causa da fusão nuclear. O trítio, e, o trítio, o trítio é esse hidrogênio. Pode falar, Moisés. Então, é porque assim, isso, mas assim, de acordo com a química, existem os elementos químicos, e esses elementos químicos, por decaimento radioativo, por você mudar o núcleo, você pode transformar ele em outros materiais, tipo urano, né? Quando o urano ele é um isótopo, não o urano que é presente na natureza. Isso, é urânio. É porque eu tava olhando aqui, o meu computador deu problema de internet. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Parece que ele deu instabilidade aqui, tá, né? Então, o urânio, o que acontece? Quando você tem um isótopo dele, o isótopo é o que? Aí você tem que ir lá para a química, mas vamos deixar isso por enquanto, porque senão nós perdemos a nossa aula de termodinâmica, tá bom? Nós podemos depois marcar um dia aí, um bate-papo aí online para a gente conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Vamos deixar, porque senão nós vamos perder a nossa aula de termodinâmica e aí nós entramos nesses assuntos que tem a ver com ciência, que são assuntos legais, né, de conversar, mas e aí nós perdemos o foco da nossa aula de hoje, que é falar sobre termodinâmica, tá bom? Então, só para falar o seguinte, que a termodinâmica, ela surgiu da necessidade do cotidiano do ser humano. Houve-se estudos experimentais no surgimento das máquinas térmicas, tá bom? Se você for observar lá sobre as máquinas térmicas, ela começou lá com uma panela, com o chamado digestor de pumping, tá bom? E esse digestor, ele é como se fosse uma panela de pressão. Ele era um sistema como se fosse aquele torrador de café antigo, que você colocava a carne lá dentro, e ele tinha uma válvula, que aquele sistema lá girava e cozinhava a carne numa pressão diferentemente da atmosférica. Certo? Então, aí surgiu várias máquinas térmicas de combustão externa, e hoje em dia nós temos as máquinas de combustão interna, por exemplo, que é a, o automóvel, certinho? Então, devido a essa necessidade, o que nós vamos observar é o seguinte, que na termodinâmica, como eu havia dito para vocês, nós falamos a partir da primeira lei da termodinâmica, né? Mas existe uma outra lei da termodinâmica que é chamada lei zero. Qual é a lei zero da termodinâmica? Se você analisar o que é a lei zero, a lei zero da termodinâmica, ela fala, eu não havia notado aqui, mas eu já havia passado para vocês anteriormente. Talvez vocês não lembrem, mas ela fala do equilíbrio térmico. O que diz o equilíbrio térmico? Se você tem um objeto A, isso, eles falam isso. É isso mesmo, aham. Isso, você tem um objeto A, um objeto B.
Se o objeto A tem a mesma temperatura do objeto C e o objeto B, temperatura de B, é igual à temperatura do objeto C, então podemos falar, se essa aqui há uma equivalência de temperatura entre eles, podemos falar também que o A tem a mesma temperatura do objeto B. Isso fala para nós a questão que o colega disse, né? Não sei se é o Carlos que falou, sobre o equilíbrio, a condição de manter mesma temperatura quando os objetos estão dentro de um sistema. Tá bom? Basicamente, então ele fala sobre o equilíbrio térmico. Se a temperatura de A é igual ao do objeto C, a temperatura de B também é igual ao do objeto C, então podemos falar também que a temperatura de A é igual à temperatura de B. Tá bom? Então, basicamente, essa é o que nós chamamos de primeira lei para a parte de estabilidade de temperatura. Bom, a primeira lei não, desculpa, lei zero. Ela trata desse assunto que é chamado de equilíbrio térmico. Olha, agora a primeira lei da termodinâmica, ela vai falar sobre o comportamento que nós temos, por exemplo, de um sistema quando você aquece ele, fornece calor para ele. Então, quando você fornece calor, por exemplo, uma queima de um combustível, né? Você queima a madeira e fornece calor para ele. Ocorre a combustão, por exemplo, do combustível, gasolina, e fornece calor para o sistema. Certo? Então, quando nós temos um sistema ali que nós estamos analisando, o que, que acontece? Quando você fornece calor, ele pode, por exemplo, produzir movimento do carro, mas ele também pode aumentar a energia interna do sistema, ou seja, aumentar a temperatura, podemos dizer assim. Então, a primeira lei basicamente é isso aqui, que Q, que é a quantidade de calor, é igual à variação da energia interna do sistema e a produção de trabalho. Uma máquina perfeitamente, o que aconteceria? Você fornece calor e ela produz trabalho 100%. Né? Na prática não existe uma máquina dessa, né, que consegue produzir calor e produzir trabalho a partir de toda a energia que foi fornecida para o sistema. Por exemplo, né, um automóvel ele tem um rendimento de 30 a 40%, que é o rendimento da energia que você fornece e em relação à produção de trabalho. Tá bom? Lembrando que trabalho é medido em joule, energia também é medida em joule. Quantidade de calor até nós podemos medir em calorias, mas no sistema internacional ela vai ser medida em joule também, certinho? Para substituir calorias para joule, uma caloria ela tem exatamente 4,186 joules, certinho? Então aí você pode usar essa relação, certinho? Então ele fala, né, basicamente, sobre a propriedade que nós temos sobre o princípio de conservação de energia. Toda energia fornecida vai produzir trabalho e vai aumentar a energia interna do sistema. Podemos falar, por exemplo, e isso tem que dar o mesmo tanto. Então, por isso que nós podemos aqui aplicar o princípio de conservação de energia. Não, mas eu não sei não, viu, pra te falar a verdade sobre isso não. Isso aí, isso. Ah, se ele falou, pode ter, assim, um paralelo, né? Talvez é um paralelo que ele fez com relação a essa característica, né? Igual, por exemplo, né? Um paralelo à conservação de energia. Bom, nós sabemos, né, que a princípio há uma conservação de energia quando nós temos um sistema isolado. Tá bom? Por exemplo, o nosso planeta, ele recebe energia e essa energia ela é aproveitada para mover todo o sistema que aqui tem sobre ele, certinho? Então essa aqui, pessoal, é a primeira lei da termodinâmica. Às vezes ela apresenta diferente para você. Ele pega o trabalho, coloca do lado esquerdo e o que coloca negativo do outro lado,
certinho? Mas essa aqui é a fórmula que eu coloquei, que muitos pessoal coloca para mostrar como que ela é encontrada, que vai ser igual ao trabalho mais o delta U, variação de energia interna. Tá bom? Então essa é a primeira lei da termodinâmica. E aí o que que acontece? Nós podemos analisar o princípio da conservação de energia. O que que nós podemos observar o comportamento? Quando um sistema ele recebe calor, ele realiza trabalho. A energia interna aumenta. Quando um sistema ele cede calor, você tira a energia dele, ele recebe trabalho e diminui a energia interna. Isso aqui, por exemplo, nós vamos utilizar nos refrigeradores. Né? Para você fazer com que ele perda calor, você tem que fornecer trabalho para ele. Vai fornecer trabalho como? A partir da energia elétrica e vai diminuir a temperatura do sistema, diminuir a energia dele. Certinho? Então isso aqui, pessoal, é com relação, depois eu vou estar especificando mais para vocês sobre essa parte, tá bom? Um sistema, ele não pode criar energia, ele armazena ou transfere, certinho? Por exemplo, uma pilha, ela armazena energia elétrica. Quando você pega um objeto e levanta ele a partir de um ponto de altura, ele está armazenando energia potencial. Quando você puxa uma mola ou comprime uma mola, ela está armazenando energia potencial. E ela pode ser transferida para outro objeto. Por exemplo, você prende uma mola, coloca um objetozinho nela e solta, ele vai jogar o objeto para cima, por exemplo. Então ele vai transferir esta energia. Certinho? Não, ela, por exemplo, um objeto, ou ele, se ele tiver energia, ela está armazenada nele. Se ela está armazenada, ele pode transferir ela. Bom, nós falamos assim o seguinte, que um sistema tem energia quando ele é capaz de mover-se, mover algo ou fazer com que algo funcione. A energia, ela manifesta de formas diferentes na natureza. O problema nosso é que nós temos a ideia de pensar apenas na forma que ela apresenta, na forma elétrica. Por exemplo, energia elétrica. Nós não... Isso. Mas aí quando nós pensamos assim, então, por exemplo, a energia é energia elétrica? Não, mas tem energia térmica, energia luminosa, energia sonora, energia de radiações. Então, tudo isso é energia. Por quê? Porque a energia térmica pode fazer com que algo se mova. A energia mecânica potencial pode causar um movimento. Por exemplo, você levanta um objeto e deixa ele em repouso, tem energia potencial. Quando você solta, ele é capaz de mover-se. Então, naquele objeto levantado a um ponto de referência, você tem energia armazenada nele. Isso é o que acontece, por exemplo. Então, o que que Joule fez? Joule, por que nós medimos energia em Joule? Porque Joule, ele conseguiu juntar a mecânica com a termologia, certinho? E aí nós temos a termodinâmica que envolve todas essas partes. Você pode fazer isso, é o que o colega mesmo disse, né? Ele é apenas uma visão diferente do sistema que nós temos, tá bom? Aqui, olha, tem um exercíciozinho que ele fala sobre essa característica da primeira lei da termodinâmica. Tá bom? Nesse exemplo fala assim o seguinte, olha. Ao receber uma quantidade de calor de 50 joules, um gás realiza um trabalho igual a 12 joules. Sabendo que a energia interna do sistema antes de receber calor era 100 joules. Qual será a energia após o recebimento de calor? Então, nessa linguagem aqui, pessoal, o que nós temos? O seguinte, olha, eu até coloquei as letras aqui eu não coloquei, mas é o trabalho, tá bom? Então, olha, ele deu para nós o que? Então, ele diz que você fornece calor para o sistema
ele vai liberar trabalho. Ele liberou 12 joules. E ele forneceu 50. Então você fornece 50 e ele vai liberar só 12. Mas antes ele tinha aqui 100. Então quanto que vai ficar aqui dentro do sistema? A energia após o recebimento. Olha, se entra 50 e saiu 12, a diferença de 50 e 12 era de quanto? 38. Então 38 joule ficou aqui dentro. Então se ficou 38, vai somar 100 mais 38, não é isso? Isso mesmo. Agora, se você quiser usar a fórmula, você vai fazer o seguinte, ó. Então, vai sobrar aqui dentro quanto? 138 joule. Pronto, resolvemos a questão sem pensar em fórmula, apenas em conservação de energia no caso. Certinho? Só pensando na conservação da energia, ó. Se antes você tinha 100, alguém te deu mais 38, você ficou com 138. Matematicamente, o que nós fazemos? Nós fazemos assim, ó. Q é igual a delta U mais trabalho. O que é 50, que é igual a delta U mais 12. Se eu quero encontrar o delta U, a variação da energia interna, o 12 está positivo, passa negativo. 50 menos 12 é igual a delta U. 50 menos 12, 38. Então, é igual a delta U. Só colocando a unidade de medida, vamos colocar o delta U primeiro. A variação da energia interna é igual a 38 joule. Agora, para você saber a energia, será a energia após o recebimento, ele quer saber o U final. Aqui no nosso caso, ele deu o U zero. Então, para você calcular aqui o delta U, variação de energia, energia final menos energia inicial. O delta U nós temos que é 38, que é igual a U menos 100, né, que é a energia interna. Então passa o 100 para o outro lado, você tem 38 mais 100 é igual a U. Então U vai ser igual a 138 joule. Então essa é a maneira matematicamente como que nós fazemos. Certinho? Mas nós resolvemos aqui, olha, por exemplo, uma questão de múltipla escolha, você já tinha resolvido ela aqui anteriormente por esse método, apenas analisando os números que você tem. Tá bom? Então essa aqui seria a maneira matemática com que nós apresentamos na resolução do exercício. Tá bom? Mas se você fizer isso aqui, olha, você já resolve seu exercício. Principalmente que você vai estar encontrando questões de múltipla escolha para resolver. Tá bom? Então essa aqui é a nossa primeira resolução do exercício. Beleza? Segunda lei da termodinâmica. Bom, a segunda lei da termodinâmica, ela fala basicamente sobre o princípio de aplicação da termodinâmica na construção de máquinas térmicas. Essas máquinas térmicas, elas foram, né, a revolução industrial vivida, por exemplo, lá na Inglaterra. Se você for observar, a primeira revolução industrial, né, ela aconteceu devido à condição de existência de uma máquina a vapor. Então, na máquina a vapor, o que acontecia? Era só essa parte inicial aqui, olha, do que eu coloquei aqui nessa figura. O calor fornecido da queima do combustível, que poderia ser madeira ou carvão, né, mineral ou vegetal, gerava o vapor, que esse vapor ele movia o pistão. E esse pistão ele tinha um movimento mecânico, certinho? De vai e vem, que era transformado num movimento circular, que era utilizado lá nos teares. Depois, oi.
Então, pessoal, o que acontece? Nesse sistema, né, o que é feito hoje em dia, por exemplo, de uma máquina térmica, né, que liga, por exemplo, um gerador de energia. Esse gerador de energia, ele é um motor elétrico que ele é acoplado diferente do o motor elétrico. Você fornece energia elétrica para ele, ele produz movimento. O acoplamento aqui das bobinas, eles são colocados em ordens diferentes para não gerar o torque. Eles são colocados que a medida do torque, que é o giro aqui, vai produzir eletricidade aqui no final, certo? Então, basicamente, se você pegar um motor de corrente contínua, dá para perceber isso perfeitamente. O que é um motor de corrente contínua? Por exemplo, um motor de um carrinho. Esses motores que você tem que usa pilha, eles são motores de corrente contínua. Se você pegar um daqueles motores e girar ele e ligar, por exemplo, desses de carrinho, você pode ligar um LED. Você pega um LEDzinho, né, e liga na ponta dele. Na hora que você liga o LED, ele vai gerar energia, ele vai acender o LED. Se você gira, né, à medida com que você gira, ele vai acender ou não. Então você tem que girar um tanto proporcional para que acenda o LED. Isso, mas é o que nós estamos falando, por exemplo, é da transformação aqui de energia, tá, pessoal? Então nós estamos transformando a energia térmica em energia mecânica. A energia mecânica aqui do sistema está transformada em energia elétrica. Então há uma transformação. Se esse sistema fosse perfeitamente isolado, ele conseguiria transformar toda a energia em eletricidade. Nós sabemos que na prática que não, né? Então, isso. Então, basicamente, pessoal, nós estudamos, né, as leis da termodinâmica, que usa as máquinas e analisa o rendimento dessas máquinas térmicas. Esse rendimento ele é calculado a partir da eficiência da máquina térmica. Então, basicamente, a lei da termodinâmica ela foi enunciada por Clausius e por Kelvin, certinho? Então, esse Kelvin Planck aqui, ele foi um sistema um pouquinho alterado, que aí houve essa junção de Planck aqui, que esse Planck é aquele Planck lá do eletromagnetismo, que fala sobre as equações de Planck, tá bom? Que fala sobre, por exemplo, que encontrou uma característica que a carga elétrica ela é quantizada, né? Ela tem um valor elementar. Então, é, esse enunciado ele fala assim para nós o seguinte, que partindo do pressuposto é impossível a construção de uma máquina que opera em ciclo termodinâmico e que ela converta toda a quantidade de calor em trabalho. Então, basicamente, a lei na primeira lei está falando para nós o seguinte, que na primeira lei da termodinâmica, que vai acontecer isso aqui, né? Nem todo calor vai ser produzido trabalho, um pouco vai ser utilizado para aumentar a energia interna do sistema. Então é isso que ele está falando para nós aqui, é o seguinte, que você não consegue fazer essa construção. Tá bom? Então nós não temos, né, na prática, um sistema termodinâmico que eles tenha 100% de efetividade. Tá bom? Para transformar todo o calor em trabalho. Daí nós temos, por exemplo, né, o que eu havia já começado a falar para vocês sobre as máquinas térmicas. Certinho? As máquinas térmicas, até aqui tem uma explicação, né? Na forma primitiva, o aquecimento era transformado em vapor d'água e que movia um pistão e que movimentava um eixo que transformava energia mecânica na época, né? Então, nós temos que entender o seguinte, o que é uma máquina térmica? Ele é um dispositivo que utiliza fontes térmicas e que essas fontes térmicas vai converter a energia térmica em energia mecânica para produzir trabalho. Então, todo esse sistema que tem essa característica de produzir calor
em trabalho é uma máquina térmica, certinho? Então, basicamente, é esse processo aqui que nós temos. Então, o que, que acontece? Né, de acordo com a lei da termodinâmica, fala para nós o seguinte, que essa quantidade de calor que é fornecida aqui, Q1, que é o que nós chamamos de fonte de aquecimento, que vai fornecer calor, vai produzir trabalho e vai sobrar um pouco de calor aqui para a fonte fria. Então, lembrando que essa equação aqui, ela basicamente, ela vai falar para nós, né, da primeira lei, só que ela não trata, por exemplo, essa quantidade de calor 2 aqui como ΔU, ele trata como energia interna, medida, por exemplo, em calorias ou em joule do sistema, certinho? Então, o que, que nós vamos observar o seguinte aqui, então, que essa fonte, ela vai fornecer calor, que é a fonte que ele chama fonte quente, ou fonte de aquecimento, certinho? E vai produzir trabalho. E que vai produzir também uma quantidade de calor Q2 aqui, certinho? Então, o que acontece? Nesse caso, nós vamos observar que o fluxo de calor, ele acontece da temperatura menor para a temperatura... Ah, não, isso aqui, pessoal, eu coloquei aqui, mas essa explicação aqui é da temperatura maior para menor. Isso aqui eu havia retirado lá dos refrigeradores e eu esqueci de mudar essa propriedade aqui, tá bom? Então, nesse caso aqui, olha, o fluxo de calor ele é espontâneo da fonte quente para a fonte fria, tá bom? O que as máquinas térmicas produzem trabalho, nós temos essa característica que é chamada de rendimento. Esse rendimento ele testa a eficiência de uma máquina térmica. Nessa eficiência da máquina térmica, rendimento aqui representado pela letra nablo, que é tipo aquele N com a perninha um pouco puxada, ele é o operador nablo, tá bom? É uma letra grega chamada de neta. Então o que, que acontece? O trabalho representado pela letra tal dividido pela quantidade de calor que é fornecido aqui do Q1. Voltando na figura, o que, que nós vamos observar? Quando você divide o trabalho que é produzido aqui em joule pela quantidade de energia que foi fornecida, ou seja, o que foi realmente produzido pelo tanto que você forneceu. Tipo assim, por exemplo, você gasta isso. Mas eu queria dar um outro exemplo, por exemplo, de dinheiro. Ou, por exemplo, você tem R$ 100 e vai comprar uma calça, por exemplo. E aí você gasta 80, vai sobrar para você 20. Então esse 20 foi armazenado no seu sistema, certinho? Então, pensando em calor, é a mesma coisa. Então o que, que aconteceu? O quanto que você gastou? Você gastou 80 de 100 que forneceu. Então aqui para nós é a mesma coisa. Você vai produzir trabalho, o Q2. E quando você divide o 80 pelo 100, você tem a proporcionalidade do quanto que você gastou em quanto que você tinha. É isso mesmo. Então, aí você tem essa fórmula aqui. O que, que acontece? Que geralmente ela apresenta não precisando de colocar o trabalho. Porque nós sabemos que o trabalho é a diferença entre a quantidade de calor da fonte quente menos a fonte fria. Sim? É porque é o seguinte, essa quantidade... Isso. É porque isso aqui tem a ver também que essa fórmula nós utilizamos ela lá nos resfriadores. E aí você pode Então, pessoal, esse Q aqui, ó, ele
é o módulo, é porque ele preocupa em relação. Mas se você for pensar, essas quantidades de calores para uma máquina térmica, elas vão ser sempre positivas, porque você vai fornecer cal e vai sobrar cal também calorias, por exemplo, o joule, certinho? Mas essa fórmula aqui também, ela poderia ser utilizada lá nos refrigeradores, né? Que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês essa fórmula aqui, como que nós vamos utilizar elas lá, tá bom? Então, se você não quiser colocar aqui o trabalho, quiser colocar em função da quantidade de calor, você substitui e você tem que o rendimento ele vai ser 1, que representa 100%, menos a diferença da fonte fria dividido pela fonte quente de calor que foi fornecido para o sistema. Tá bom? Então, esse rendimento aqui, se sobrar, por exemplo, você tinha 100 reais e não gastou 100 reais. Né? Então, o seu rendimento de produtividade, ali, de compra, foi zero. Né? Então, você não comprou nada. Então, aí você tem 0%, que é o valor zero, porque fica 1, 100 dividido por 100 dá 1. 1 menos 1 dá 0. Então, você tem zero de rendimento. Então, você não comprou nada, quer dizer isso para você, por exemplo. Quando o rendimento é 1, significa que o Q2 dividido por Q1 é zero, ou seja, ele não sobra nenhum calor. A máquina ela teve 100% de rendimento. Então, né, nós já sabemos que não vai existir 100%, vai sobrar um pouquinho aqui. Mesmo que seja 90, 99, tantos por cento, vai ter um pouco desperdiçado aqui no sistema. Certinho? Então, essa aqui é a fórmula que calcula o rendimento. Aqui nós temos, por exemplo, ele fala para nós, um motor a vapor realiza trabalho de 12 kJ quando lhe é fornecido uma quantidade de calor de 23 kJ. Qual a capacidade percentual que o motor tem de transformar energia térmica em trabalho? Ou seja, ele está falando qual que é o rendimento dele. Então, como que você vai calcular o rendimento? Daquela fórmula que eu havia colocado aqui, ó. A quantidade de calor que sobrou, a quantidade de calor que foi fornecida, dividido 1 menos esse valor. Certo? Então, esse é o método, né, que nós vamos estar usando. Então, na verdade, não precisa, viu? Por que não precisa? Porque quando você vai aplicar aqui na fórmula do rendimento, é 1 menos Q2 dividido por Q1. Quando você tem aqui o trabalho que é produzido, é o Q2. Opa, o trabalho que é produzido é o Q2 não, né? Deixa eu... Você tem, por exemplo, uma quantidade... Isso, aham. Aqui nós temos assim, ó, o trabalho é o Q1 menos o Q2. Para encontrar o Q2, né, que nós precisamos, nós temos aqui a quantidade de calor que foi fornecida, que é o Q1, o trabalho que foi produzido e o que sobra é o Q2. Então, se você passa o Q2 para cá, é igual a Q1 menos trabalho, né? E passa ele para o outro lado negativo. Então, o Q2 nosso aqui vai ser quanto? Vai ser 23 KJ. Não precisa nem de colocar esse KJ aqui a princípio, né? Porque já vai ser a resposta em kJ. Então, vai ser 23 menos 12, que vai ser o Q2 igual a 11 kJ. Na hora que eu vou fazer aqui, ó, 1 menos 11 dividido por 23, aqui está em KJ, aqui também está em KJ. Eu corto isso, aí eu corto esse e corto esse também, não precisa transformar, tá bom, Moisés? Então você não precisa fazer essa transformação. Eu queria falar isso aqui para lembrar desse aspecto que não precisa fazer essa transformação, tá bom? Então vai ser 11 dividido por 23, que dá 0,47.
1 menos 0,53 é o rendimento efetivo. Isso, aí quando você vai transformar em percentual, você multiplica por 100, você transforma em percentual. Então, esse rendimento nosso aqui, 0,53 vezes 100, dá 53%. Isso, tá bom? Então, esse exemplo aqui, ó, ele tem essa característica para mostrar para nós isso. Então, nós temos que pensar que nós temos que analisar de acordo com a quantidade de calor que sobra e a quantidade de calor que você fornece para o sistema, certo? Então, a quantidade de calor que sobra, você só subtrai do trabalho, tá bom? A quantidade que sobra, você subtrai o trabalho que foi produzido, né, que é a energia mecânica, e você tem um valor Q2. Beleza, pessoal? Então é isso, esse exercício, olha. Opa, deixa eu... Aqui é porque eu coloquei mais números e transformei, tá? Mas não precisa fazer essas mudanças aqui não. Tá bom? Ah, na verdade o exercício aqui eu tá resolvido errado, ó. Vocês viram isso aqui? Eu coloquei o 12 e tem que ser o 11, que nós fizemos o cálculo. Bom, pessoal, em relação à termodinâmica, vai surgir para nós aqui, olha, uma característica que nós chamamos de ciclos termodinâmicos. O que é um ciclo termodinâmico? Bom, num ciclo termodinâmico, nós temos aqui as características relacionadas a um sistema, ele produzir trabalho e voltar o que ele tinha antes. O sistema, por exemplo, no motor a gasolina, ele precisa entrar combustível, queimar o combustível, produzir o movimento e o pistão volta lá para aquela posição que ele estava novamente para aceitar o combustível, queimar o combustível e fazer esse movimento. Então, esse movimento de isso, isso mesmo. Então, esse desenho aqui, ele está representando isso para nós, né? Esse aqui é o ciclo de Carnot, tá bom? Nesse ciclo de Carnot, ele vai fazer essa análise de acordo com as transformações termodinâmicas que acontecem. Né? Então, por exemplo, olha, nesse ciclo termodinâmico, ele fala para nós o seguinte: de L para M. De L para M, a curva da pressão vezes volume lá do sistema ocorre uma expansão isotérmica. Ou seja, o pistão ele vai aumentar a temperatura, ele vai, né, acontecer aqui um aumento de volume e vai manter constante a temperatura. Então ele vai, por exemplo, lá, ele vai aumentar, vai receber o combustível, né? E aqui ele fala, olha, de M para N. Ele vai mudar a pressão. O que acontece? Vai acontecer a compressão. O sistema não troca calor com fontes térmicas, ou seja, ele é um sistema muito rápido, né? Uma transformação muito rápida. Você comprime muito rápido. Na hora que você comprime muito rápido, é o processo que ele chama de transformação adiabática. Não troca calor, né, com o meio externo, tá bom? E aí depois o que acontece? Ele fala que vai acontecer de N para O, vai acontecer aqui, olha, ele vai aumentar a pressão e diminuir o volume. Quando ele aumenta a pressão e diminui o volume, vai acontecer uma expansão isotérmica. E aí depois ele volta novamente de O para L, vai acontecer aqui ele vai aumentar a pressão e manter constante o volume, certinho? Manter constante, a tendência de manter constante o volume. O que acontece? Isso aqui é o que nós chamamos, né, de um ciclo perfeito de um sistema. Na prática, nós usamos dois tipos de ciclo,
tá bom? Eu até não coloquei aqui, mas o ciclo que é utilizado é o ciclo chamado de Otto, tá bom? Que é utilizado, por exemplo, no motor de combustão interna dos automóveis. E também tem um ciclo que é chamado ciclo de diesel. O ciclo de diesel, tá? Até em homenagem a ele, tem aquele combustível, né, que nós chamamos de diesel, não tem? O diesel não é em relação àquele autor lá, Van Diesel, não, tá? É, tem esse cara aí, esse pesquisador, que ele desenvolveu um sistema que ele não precisaria, por exemplo, de ter os 4 passos do sistema de combustão que foi desenvolvido por Otto, tá bom? O motor de Otto, ele é o que nós usamos, por exemplo, no motor que queima gasolina. Ele tem a compressão, a combustão, a expansão e a rarefação, né? Então existe esses 4 passos que tem. Então por isso que ele fala, por exemplo, que o motor do carro ele é um motor de 4 tempos, né? Já ouviram falar, por exemplo, né, do que o motor Yamaha antigo ele era um motor 2 tempos? Talvez para os meninos fica mais fácil essa porque ele já tem mais interação, né? Mas os motores, né, por exemplo, de 2 tempos, ele precisaria colocar um óleo para queimar o combustível, né? Então ele é um pouquinho diferente nesse aspecto. Agora, o motor de diesel, ele tem um sistema que ele pega o combustível e aperta ele. E ele aperta ele e ele é jogado com tanta força que ele explode. Então, esse sistema que diesel fez, ele verificou que isso era possível fazer com qualquer óleo. Então, qualquer óleo, quando você comprime ele no tanto máximo lá possível, você consegue fazer com que ele queime. Por que, que usa o óleo, né, que nós chamamos de óleo diesel? Porque ele tem algumas características que é mais fácil para acontecer essa queima, tá bom? Por exemplo, lá aquele biodiesel lá que eles utilizam, que usa óleo vegetal, ele usa um óleo específico que ele tem característica que ele vai ter o mesmo comportamento ali do diesel, né? A diferença, por exemplo, se você colocasse óleo de soja no motor de uma caminhonete, ali, né? Ele, quando ele queimasse, ele iria cheirar coxinha, seu carro. Então, iria cheirar coxinha frita, você andar pela cidade e sentir aquele cheiro lá da queima, tá bom? Por causa dos gases que são liberados na queima daquele combustível, tá bom? Mas o que que acontece? Na máquina de calor, na máquina térmica desenvolvida por Carnot, nós podemos analisar o rendimento a partir das temperaturas, a temperatura T2 e a temperatura T1, onde a temperatura T1 é a temperatura da fonte quente, fonte que aqueceu, e a temperatura T2 é a temperatura de resfriamento. Às vezes fica mais complicado nós analisarmos, por exemplo, na quantidade de calor que é fornecida e a quantidade de calor que é liberada no sistema. Por quê? Porque a temperatura você pode medir com um termômetro. Por exemplo, eu quero analisar um motor de um carro. Coloco um termômetro lá dentro da câmara de explosão e vejo a quantidade de calor, né? E vejo, por exemplo, a quantidade de calor que está aquecendo ali o meu motor. Então aí eu tenho como analisar o rendimento dessa máquina térmica de maneira mais simples. Por exemplo, aqui na figura, o que, que eu posso fazer? Coloco um termômetro aqui no aquecimento e faço a medição aqui, por exemplo, da quantidade de calor que sobra. Então fica muito mais fácil você fazer essa análise fazendo nessa perspectiva de análise apenas da temperatura. Tá bom? Para encerrar essa parte aqui a princípio, eu vou deixar de fazer esse exemplo, porque o enunciado de Clausius, ele fala o seguinte, que o calor ele não flui de forma espontânea de um corpo de menor temperatura para um outro de maior temperatura. É o que acontece, por exemplo, nos refrigeradores. Da fonte fria, ele não flui para a fonte quente de forma espontânea. Então, por exemplo, ele tem que ser direcionado por quem? Pelo trabalho. Não é espontâneo. Isso, é direcionado pela bomba que está lá, que é o motor.
O que é o motor da geladeira? O motor da geladeira, ele é um sistema que é como se fosse um pistãozinho mesmo. Ele pega o gás e comprime ele. Vai comprimindo ele, vai empurrando ele o gás. Certinho? Ele vai empurrando o gás. É um motorzinho mesmo, é um compressorzinho mesmo ali, por quê? Porque ele comprime. Né? Então, se você for olhar um motor desse, ele consegue até uma determinada pressão enviar aquele gás. Então, ele vai comprimindo aquele gás e ele vai passar por um dispositivo e ele vai tornar líquido. Né? Quando você comprime o gás, o que acontece? Ele fica líquido. Na hora que ele fica líquido, o que acontece, por exemplo, num refrigerador? No refrigerador vai acontecer o quê? Você tem, por exemplo, lá, né, os refrigeradores tradicionais. Né, um refrigerador tradicional, ele tem a parte de cima que fica o congelador e a parte de baixo que tem as gradezinhas da geladeira, né? Se você tem uma foz frio, o que acontece? Tem um ventiladorzinho lá dentro que tira o ar lá de dentro. Ele torna o ar seco. Se o ar está seco, não tem umidade, então fica menos possibilidade de formar gelo. Certinho? E no foz frio, o que ele faz? Ele pega aquele calor, aquele ar que estava ali, que é frio, e joga ele para baixo. Então você vai observar que no gelador seu foz frio, né, mesmo de uma porta ou duas portas, não importa aqui, o que acontece? Ele vai pegar esse ar aqui e vai jogar ele para baixo para refrigerar a parte e vai ser vazado aqui, não vai ser totalmente vedado, por quê? Porque precisa de que fornecer calor e fazer os fluxos de correntes de convecção dentro da geladeira. Tá bom? Mas o que nós vamos observar? É o seguinte, na parte do motor. A parte do motor tem um pistão. Esse pistão aqui tem um gás que entra por ele e ele vai comprimir o gás e ele vai ficar líquido. E ele tem de... Não, isso, aí calma aí. O pistão do motor só faz isso, tá? Ele só comprime. Aí dentro desse motor ele coloca um óleo aqui para lubrificar ele e você não precisar ter que abrir ele, certo? Então por isso que ele é vedado. Certinho? Então o que acontece? O gás ele não fica dentro de todo o motor não, tá bom? O gás ele só entra por um duto e aí ele é comprimido, né, por um sistema aqui de válvula, que ele só entra e vai ser comprimido e vai ficar líquido. Aqui na frente ele passa por uma região, lá eles chamam de, eu não sei bem os nomes lá que eles usam, mas é um tubo capilar bem fininho. Na hora que ele chega lá no congelador lá em cima, o tubo aqui é um tubo mais grosso um pouquinho. O que acontece? O gás, esse gás que é colocado aqui dentro, ele tem uma característica seguinte: quando ele expande, bom, aqui era líquido, mas já vai acontecer a expansão. Quando ele expande, ele aumenta o volume e diminui a temperatura. A temperatura diminui. Transforma novamente em gás, aí ele volta a ser gás aqui. Quando ele volta a ser gás, ele rouba calor, ele fica frio. E como ele está em contato aqui com o meio, vai acontecer a troca térmica, certinho? Vai acontecer a troca térmica, vai ficar frio. O que acontece? Esse gás, ele vai esquentar. Quando ele vai esquentar, ele vai passar na parte de trás da geladeira, que vai dar uma resfriadinha nele. Então, atrás da geladeira não tem tipo uma placa que é quente? Aquela placa quente, o que vai acontecer? Aquele gás que quando ele entrou aqui, ele esquentou. Ele esquenta e passa muito rápido aqui. Ele esquenta, passa muito rápido, volta a ser gás e essa parte que fica quente. Quando ele fica quente, ele refrigera um pouco aqui na natureza, certinho? Então ele tem a troca térmica aqui, ele diminui a temperatura do gás, né? Aqui ele aumenta a temperatura, o T aqui está maior, na hora que ele vira gás, então ele passa, e aí ele passa por trás da geladeira, diminui a temperatura e volta aqui para o motor novamente. Certinho? Então essa parte aqui, e para fazer com que isso funcione,
nós temos que fazer o que? Ligar numa tomada e fornecer energia para ela. Esse energia aqui é só para mover esse pistão, certinho? A energia elétrica, ela não gela. Esse tipo de gás é chamado de gás refrigerante, porque refrigera. Você não toma um refrigerante lá, ele não refrigera seu corpo? Então por isso que nós chamamos aquele bebida lá de refrigerante, tá bom? Se você for pensar aqui, né, quando você vai comprar esse gás, ele é um gás refrigerante, tá bom? Existia o uso de um gás que era o CFC, que ele é abreviação de clorofluorcarbono. Esse gás ele é prejudicial à camada de ozônio, que é o O3. Esse gás ele não é mais utilizado. Por quê? Porque se romper essa geladeira aqui, vai vazar CFC na natureza e vai fazer mal, né? Não, hoje em dia usa outros gases que foram desenvolvidos para isso, né? R12. Ah, isso. Agora eles usam outros gases só para vocês, né, ter essa noção que não é um gás que não interage na natureza, por exemplo, prejudicando a camada de ozônio, certinho? Poderia usar outros gases? Poderia. Então, existe vários gases, depende muito da eficiência que você precisa, que gele muito, que gele menos. Então eles usam hoje em dia códigos, por exemplo, R12, R alguma coisa, então eles sempre usam códigos, tá bom? Não, não corre o risco de vazar. Mas, por exemplo, na sua casa a geladeira, por exemplo, enferruja, né? E aí essa mangueirinha, se vocês observar, por exemplo, lá dentro da geladeira, essas mangueirinhas aqui são feitas de alumínio, porque o alumínio ele é um bom trocador térmico. Mas lá de fora não é alumínio, porque você não precisa de usar alumínio aqui em tudo, porque o alumínio é o material mais caro. Aí você usa um material mais barato, você usa um ferro. O motor também ele é constituído por ferro. Então, assim, se acontecer o vazamento aqui, já era para a natureza. Então, acontecia tanto esse vazamento que eles proibiram utilizar esse tipo de gás. Tá bom? Para fechar essa parte aqui, eu queria passar para vocês um vídeo que fala sobre essas características, tá bom? Ó, só para encerrar que é o seguinte, na geladeira o que acontece? A fonte fria, que tem o refrigerador, ela vai liberar calor para a fonte quente. Para que isso aconteça, de maneira espontânea não acontece. Nós temos que vir fornecer trabalho a partir de quem? O trabalho, que é o movimento do motor, ele vai ser fornecido a partir da energia elétrica, que é transformada em energia mecânica para o refrigerador. Fazer todo aquele processo de bombeamento, tá bom? Tinha outras coisas aqui, mas não vamos nos preocupar a princípio não, porque eu queria mostrar para vocês um vídeo, tá bom? Não sei se vai dar tempo. Vou mostrar para vocês aqui uns vídeos. Aqui já está no máximo. Parece que tem um probleminha aqui. Admissão, a válvula de admissão se abre. O pistão desce e enche a câmara com a mistura ar-combustível. Em seguida, quando a válvula de admissão se fecha, começa o tempo de compressão. Será que a minha internet tá ruim? Onde o pistão sobe comprimindo essa mistura. Quando o pistão chega perto do ponto morto superior, PMS, acontece
acontece uma centelha que explode a mistura ar-combustível, iniciando o tempo de explosão e movimentando o pistão para baixo com muita força. Na próxima meia volta do eixo virabrequim, a válvula de escapamento é aberta e o pistão sobe, empurrando todos os resíduos para fora da câmara de explosão. Nos motores a diesel, a válvula de admissão se abre e o pistão desce, enchendo a câmara somente com ar. Em seguida, no tempo de compressão, este ar é comprimido, o que eleva a sua temperatura. Quando o pistão chega perto do ponto morto superior, PMS, o óleo diesel é injetado a uma pressão em torno de 200 bar e se inflama instantaneamente ao deparar-se com o ar aquecido. Essa explosão causa uma grande força de expansão, que faz com que o pistão desça para seu ponto morto inferior, PMI. Na próxima meia volta do eixo virabrequim, a válvula de escapamento é aberta e o pistão sobe, empurrando todos os resíduos para fora. Diferença 1. No motor a gasolina, durante a admissão, o cilindro é preenchido por uma mistura ar-combustível. Nos motores a diesel, o cilindro é preenchido com ar puro. Diferença 2. No motor a gasolina, o ar passa por uma válvula tipo borboleta, que está ligado ao pedal do acelerador e que controla a quantidade de ar e combustível admitidos, determinando a rotação do motor. Na maioria dos motores diesel, essa válvula não existe e a quantidade de ar admitido depende da rotação do motor. A câmara de combustão de um motor de ciclo Otto a gasolina é entre 8 e 11 vezes menor que a capacidade cúbica do cilindro, que determina uma taxa de compressão entre 8 e 11 por 1. Ah tá, é aqui pessoal, essa parte que eu queria mostrar para vocês é só basicamente a diferença entre os dois ciclos, tá bom? O ciclo de Otto e o ciclo de diesel, tá bom? Aqui tem um outro vídeo, acho que não vai dar tempo de passar ele para vocês também, mas depois, se vocês quiserem assistir esse vídeo, ele é um vídeo muito interessante, tá bom? Ele fala sobre as máquinas térmicas, quem inventou o motor a vapor, como funciona, tá bom? Depois vocês pesquisam, né? Eu vou colocar um pouquinho dele. Oi. Já deixa eu assistir esse vídeo lá do Manual do Mundo, tipo assim, fazendo motor a vapor, né? Isso, lá no Manual do Mundo, né, eles ensinam a fazer aquele motor de Stein, né? Que usa uma vela, é isso? Não, tipo assim, recentemente eles fizeram lá, conseguiram fazer um motor a vapor lá, tipo assim, né? Estavam tentando um tempo. Ah, é? Aham. Ah, tá. Em miniatura, né? Lá na faculdade que eu trabalho, tem uns alunos que eles fizeram uma caldeira. Lá eles fizeram a caldeira justamente para isso, né? Lá o pessoal da engenharia mecânica, eles fizeram uma caldeira que gerava vapor, que o vapor ele era aproveitado para fazer outra coisa. Você tentar fazer isso pra, tipo, mover, sei lá, um tranel, tipo, um trem de brinquedo, sei que é um negócio bem intenso. E dá para fazer, mas tem que ter muito cuidado, por exemplo, nesse controle da pressão que é produzido no sistema, tá bom? Por que eu falei isso? Aqui, olha, eu até tinha encontrado um outro vídeo, mas eu até tirei ele, eu não deixei aqui para vocês verem. O pessoal, na hora que há uma diferença de temperatura muito alta entre as fontes, o sistema ele encolhe tão rapidamente que acontece uma explosão no sistema. Não sei se vocês já viram, por exemplo, falar de acidentes com caldeiras, né? Por exemplo, na Heineken mesmo, há um tempo atrás, há uns 2, 3 anos, explodiu uma caldeira, matou umas 5 pessoas. A explosão é como se tivesse uma bomba mesmo. Tá bom? Então eu vou passar aqui um pouquinho desse vídeo. Notícia que estava disponível logo ali. O vapor diante dos seus olhos. É porque, professor, porque assim, tem essa pressão aí, tem a semelhança com a bomba. Isso. Vocês acham assim que se tivesse um bom motor a vapor, uma coisa que sempre rolava era desperdício de energia, né?
Isso, aham. Sim, né? Porque, tipo assim, no caso prático, que fosse 100% aproveitada a energia, teria que controlar o movimento de cada parte, né? Tipo assim, molécula ali, assim, né? Isso, é isso. Aí você teria que tentar fazer um controle molecular. Isso mesmo. Tá bom? Então, pessoal, para vocês depois que, né, dá uma olhadinha nesses vídeos aqui, ele vai falar para vocês, né, sobre essa característica, tá? Eu não vou passar agora porque já está acabando nossa aula, né? E a Zilma ainda tem que fazer chamada com vocês, tá bom? Então, depois vocês, né, façam as listas de exercícios proporcionais. Numa próxima aula nossa eu vou resolver os exercícios com vocês e tirar dúvidas com relação ao conteúdo. Ah, esse aqui, né? Ah, tá. Ele deu como uma opção aqui, né? Na verdade, se você for olhar esse vídeo aqui, ó, se não me engano, isso aqui é um motor Steiner que chama. Deixa eu ver se eu... Ah lá, ó. Isso, ó. Esse aqui é chamado de motor Stirling, aqui, ó. Tá, esse tipo de motor que ele fez. Tá bom? Só pra vocês pesquisar depois, ó. Uma vez, eu já vi um desse aqui, ó. Isso. É igualzinho o que ele tava fazendo lá no Manual do Mundo. Tá bom? Motor Stirling, que chama esse tipo de motor. Aqui, ó. Ele usa também esse aqui, ó. É um que você compra pronto. Deixa eu colocar esse aqui, ó. O pessoal faz, fica bem bacana. Eles fazem com seringa de vidro, porque ela não comprime. Deixa eu só mostrar ele funcionando aqui pra vocês. Oi? Isso. Aqui, ó. É muito bacana esse tipo de motor, né? Motor Stirling, tá bom? Depois, quem quiser tentar fazer um desse aí, a galerinha que gosta, dá pra fazer. Tem um pessoal... tem um pessoal que faz. Vocês podem fazer e depois a gente tenta participar de uma amostra acadêmica, alguma coisa assim. Tá bom? Hum. Tá. Deixa eu falar aqui pra vocês. Eu vou encerrar a aula, tá? Viu, Moisés e pessoal, galera aí. Acho que vocês estão me enrolando muito nessas aulas, viu? Gosto muito de falar sobre ciência. Depois nós vamos fazer um momento, então, café com ciência, tá bom? Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre ciência, tá bom? Eu não tava nem lembrando disso. Um colega meu sempre me mandava mensagem. Eu não vi ainda sobre isso não hoje. Pessoal, então, obrigado a todos, tá bom? Vou passar para a Zilma